Vamos abrir as nossas Bíblias? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 13, versos 1 a 7. Romanos, capítulo 13, versos 1 a 7. 1 a 7. Nós estamos na série de estudos sobre a cosmovisão cristã, a maneira que o cristão enxerga o mundo. E nós enxergamos todas as coisas por meio da palavra. A palavra de Deus é como um óculos que nós colocamos para enxergar a nossa realidade, o nosso mundo. Isso é cosmovisão cristã. É você ver as coisas da forma que Deus vê, da forma que a palavra de Deus nos ensina. E o tema de hoje é o governo na cosmovisão cristã. E o texto base está em Romanos, capítulo 13, do 1 ao 7. Todos acharam? Assim nos diz a palavra. Da obediência às autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e aos que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Até aí por enquanto, feche os seus olhos. Senhor, eis aqui tua palavra, e nós queremos meditar em tua palavra. Queremos que a tua palavra nos traga ensinamentos. Ó Deus, vamos falar sobre governo, mas sabemos que o teu governo é um governo sem fim, inabalável, que jamais passará. Te agradecemos pelo teu governo sobre as nossas vidas, te agradecemos porque o Senhor governa sobre nós, e se temos o Senhor como Rei, como Senhor, como nosso único Deus, nós podemos descansar, na certeza de que o Senhor cuida dos homens, o Senhor estabelece reis, o Senhor derriba os reis, o Senhor faz a tua vontade, através, ó Deus, do teu querer. Tua vontade é boa, agradável e perfeita. E nós descansamos no cuidado do Senhor. Descansamos e entregamos tudo em tuas mãos, na certeza de que o Senhor cuida de nós em todo tempo, na alegria, na tristeza, em todos os dias o Senhor está conosco. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós temos um governo sobre nós, um governo que nos rege, que nos dita leis, normas, e nós devemos obedecer às leis do nosso governo. E Deus instituiu o governo, as autoridades sobre nós. O governo civil é instrumento de Deus na preservação da sociedade. O governo existe para barrar os homens maus. Imagina se a gente não tivesse leis. Qualquer um poderia matar o outro, fazer o que quiser com o próximo. Então nós precisamos de uma sociedade que tenha governo, leis, estatutos, regras, para que vivamos em sociedade. E quando nós falamos sobre isso, sobre leis e estatutos que uma sociedade precisa para viver em paz, nós lembramos do quê? Lá no Gênesis. Mais para frente, Deus escolheu Abraão, a sua família, e aí o povo estava no Egito, Deus libertou, e eles vão para o deserto. Lá no deserto, aí vem os mandamentos. Moisés sobe o Sinai. E lá no Sinai, Moisés não recebe apenas os 10 mandamentos. Ele vai receber todas as leis, todos os estatutos, todas as regras a respeito da convivência em sociedade. Vocês vão celebrar a Deus, vão ter o culto, vocês vão seguir os mandamentos que Deus estabeleceu, mas vocês também terão regras para viver em sociedade.
Vocês se lembram de alguma dessas regras, dessas leis que Deus deu para o povo, para que eles vivessem bem? Quem pode falar uma? Tem uma que é famosa. Oi? Não coma carne de porco, né? Porque era muito fácil transmitir doenças, vírus. Então Deus estabeleceu algumas regras para que o povo vivesse em sociedade da melhor forma. Aquele que era leproso não podia viver ali no meio da comunidade, teria que viver afastado. Então Deus estabeleceu várias regras a respeito do casamento, das leis civis, a respeito de como eles iriam viver em sociedade. Vocês precisam adorar a Deus, servir a Deus, e servindo a Deus, você vai servir ao próximo. Lembra lá dos 10 mandamentos? Os 4 primeiros falam de nossa adoração a Deus. E os outros 6 falam de nossa convivência, né? Os 4 primeiros, eu adorando a Deus. E os outros 6, eu preciso viver em sociedade. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, esses 4 primeiros falam a respeito da nossa vida em adoração a Deus. Agora, os próximos falam a respeito da nossa vida com os nossos irmãos, que é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem seus dias sobre a face da terra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Aí já está na área da nossa convivência, né? Como eu vou viver em sociedade? Eu não posso matar o meu próximo. Eu não posso adulterar, eu tenho que manter o meu casamento em santidade. Eu não posso furtar, roubar. Então, Deus estabeleceu todas essas regras para que eles vivessem bem e em sociedade. E nós podemos lembrar de vários governos na Bíblia. Quando você fala a respeito das histórias da Bíblia, qual governo assim que você já vem à cabeça? Governo de Davi, Saul, o rei Ezequias, mais qual? Um grande império. Governo de Salomão, foi quando ele construiu o templo, a glória de Deus veio sobre o templo, o povo caiu com o rosto em terra adorando a Deus. José lá no Egito. Quando eu falo assim de algum governo da Bíblia, já me vem o Egito. Imagina o império do Egito, toda a riqueza, toda a glória, todo o poder que aquele povo tinha, que Faraó tinha, e Deus coloca um descendente de Abraão para governar o Egito. Qual governo que é mais poderoso, governo de Egito ou o governo de Deus? Olha o poder do nosso Deus. De Abraão vem Isaac, Isaac Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel. E entre os seus filhos, dos 12 filhos, que são as 12 tribos, um desses filhos, que se chamava José, foi vendido ao Egito. Até aí a gente pensa, nossa, que sofrimento, que dor. Imagina ser vendido pelos irmãos. Como que o coração desse jovem deveria estar? Rasgado, ferido. Mas mesmo assim ele permaneceu adorando a Deus. Permaneceu fiel a Deus. Porque quando ele chegou no Egito, Potifar, que trabalhava com Faraó, que era chefe da guarda do exército de Faraó, olhou para aquele rapaz e viu nele algo diferente. E já levou ele para casa. E quando José chegou ali na casa de Potifar, ele começou a administrar.
a organizar tudo. Ele se tornou o mordomo da casa. E isso não foi de uma hora para outra. Potifar foi vendo a dedicação, o amor que ele tinha, sua devoção em Deus. Se ele era fiel a Deus, ele era também fiel ao seu patrão. E aí Potifar confiou tudo a ele. Ele se tornou governante na casa de Potifar. E aquele que governa bem, aquilo que Deus entrega na sua mão, mesmo que seja uma coisa aparentemente pequena, Deus pode colocá-lo como governante de algo maior. E foi o que aconteceu. A mulher de Potifar colocou os olhos em José e queria se deitar com ele. Num dia que ela estava sozinha lá, ela chama José. José percebe a emboscada, sai correndo, mas ela segura a sua capa. E aí, quando Potifar chega, ela diz: José tentou me agarrar. E José então é levado à prisão. E ele fica como prisioneiro por muitos e muitos anos. Imagina você ser vendido como escravo, depois ir para a prisão. Imagina a dor, perder sua família, seu pai, tudo que ele tinha, seus irmãos, em quem ele iria confiar? Em Deus. Nós temos uma lição muito preciosa em José. Mesmo que você perca tudo, mesmo que você não tenha nenhuma pessoa para confiar, nenhuma pessoa para te ajudar, você tem Deus do seu lado. E mesmo que hoje, você olhe ao redor e não veja solução, Deus está do seu lado. E no momento certo, Ele vai te exaltar. José ficou ali na prisão. E aí, lá na prisão, ele conheceu o copeiro e o padeiro de Faraó. Naquela época, o Faraó, ele tinha copeiro, padeiro, para que eles experimentassem a comida, para ver se tinha alguma coisa de errado. Primeiro eles comiam, bebiam, para depois Faraó comer e beber. Porque naquela época era muito fácil morrer envenenado. Hoje em dia tem outros recursos, né? Naquela época não tinha muito recurso, não, era só esse mesmo. E aí eles experimentavam. Com certeza alguma coisa relacionada à alimentação e à bebida de Faraó fez com que eles fossem para a prisão. Foi alguma coisa relacionada a algo que Faraó bebeu ou comeu, que ele passou mal, e aí os dois vão para a prisão. Alguma coisa relacionada à alimentação. E aí, lá na prisão, José conhece o copeiro e o padeiro. E aí José interpreta os sonhos deles, né? José falou para um deles, né? Daqui 3 dias, você vai ser liberto, você vai voltar a ministrar lá junto a Faraó. E o outro, daqui 3 dias, você vai ser decapitado. Você vai morrer. E foi o que aconteceu. Realmente, os sonhos que eles tiveram e que José interpretou, realmente aconteceu. E aí, quando o copeiro voltou a trabalhar com Faraó, José foi e falou para ele: quando você estiver lá, lembra de mim. Lembra que eu estou aqui na prisão? E o copeiro trabalhando com Faraó, né? Lembrou, Faraó teve um sonho, né? Ninguém interpretava o sonho, ninguém entendia o que ele tinha sonhado. 7 vacas gordas que foram devoradas por 7 vacas magras, 7 espigas boas que foram devoradas por 7 espigas ruins.
que significa isso? Ninguém entendia, ninguém interpretava. E o copeiro lembrou, lá na prisão tem um hebreu que interpretou o meu sonho, e ele pode interpretar o seu sonho. E aí José é chamado. José foi chamado, ele fez a sua barba, ficou todo arrumadinho para se apresentar diante de Faraó. Ele se preparou para chegar ali diante de Faraó. E aí, quando ele estava lá, Faraó disse o sonho, e José falou, são 2 sonhos, mas a interpretação é uma só. Terão 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. E vocês precisam estocar alimento durante os anos de abundância, para que nos anos de escassez vocês tenham o que comer. Vocês precisam de alguém para administrar isso. O Faraó falou, você vai ser o administrador. Você vai ser o governador do Egito. E passou para ele seu próprio anel, o anel de governo, passou para ele. Depois de Faraó, ele era a pessoa mais importante no Egito. E quem era José? Um hebreu da descendência de Abraão. E agora ele tinha uma responsabilidade, que era governar. E como seria esse governo? Ele deveria ser um administrador. E o governante, ele é assim, ele precisa administrar da maneira certa, da forma correta, com metas, com projetos. E qual era o projeto dele? Vamos estocar, vamos guardar alimento por 7 anos, durante os 7 anos de abundância, porque virão os 7 anos de escassez. E realmente aconteceu. Se ele não fosse organizado, se ele não tivesse a administração, se ele não fosse um bom governante, iria chegar o tempo de fome e eles não teriam o que comer. E realmente aconteceu isso. Porque quando chegou o tempo de fome, de escassez, toda a terra sofreu com a falta de alimento. E onde tinha alimento? Lá no Egito. Lá no Egito tinha alimento. E a casa de Jacó, os irmãos de José, ficaram sabendo onde tinha alimento. Lá no Egito tem alimento. Então nós vamos buscar alimento lá no Egito. E aí que eles encontram José. Deus faz com que o encontro seja um encontro assim, meio confuso, delicado, José dá uns castigos para os irmãos, faz eles sofrerem um pouco, Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente tem que sofrer um pouquinho, Tem que levar um castigo. E José então dá uns castigos para os irmãos, umas prensas para eles. Os irmãos ficam preocupados, quem que é esse homem, o que ele está querendo com a gente? Meu Deus do céu. E aí eles têm que levar Benjamim para José ver. O que José está querendo com Benjamim? Eles não sabiam que José era José. Para eles, aquele homem era apenas um governante lá no Egito. E aí, quando Benjamim está lá, José se revela diante deles. Eu sou o José, o irmão que vocês venderam. O mal que vocês me fizeram, Deus reverteu em bem. Vocês intentaram o mal, mas Deus reverteu em bem. E hoje, tudo isso aconteceu para que a nossa família fosse preservada. Hoje vocês terão alimento, hoje a nossa família vai sobreviver, porque Deus realizou tudo isso. Não foi porque vocês me venderam, não foi porque eu fui mordomo na casa de Potifar, porque eu fui aprisionado, foi porque Deus fez com que eu passasse tudo isso para que eu chegasse à posição que eu cheguei. Então todo governante, ele tem um trajeto, um caminho a seguir. E quando ele chega lá na sua posição de autoridade, não é simplesmente porque ele chegou ali, foi porque Deus o estabeleceu como governante. E o que aconteceu?
a família de José foi morar no Egito. Toda a família foi para lá, porque teriam vários anos ainda de fome, de escassez, mas José iria cuidar da sua família, iria cuidar dos seus. Governar também é cuidar, é amar. Quando você governa, você tem um povo, você tem uma nação, e você precisa cuidar dessas pessoas. É como pastorear. Você tem os recursos nas mãos, que vêm de todo o povo, que vêm de toda a nação, para que esses recursos sejam revertidos no bem-estar da sociedade. E José, então, cuidou do seu povo. Encontrou o seu pai. Para o seu pai, José era o quê? Morto. Imagina Jacó. Ué, mas José está vivo? É, ele está vivo, ele é o governante do Egito. Não, gente, José morreu. Vocês trouxeram para mim a túnica dele, manchada com sangue. Que sangue era aquele? Ah, não, a gente manchou com sangue de carneiro. Não era o sangue dele, não. Não, gente, meu filho está morto. Ele está vivo. Está morto. Eu chorei o luto. Eu passei dias e dias, anos e anos, sofrendo, porque meu filho foi devorado por uma fera no campo. Ele está vivo. Você já viu uma história assim? Que todo mundo pensou que estava morto, mas estava vivo? Jesus. Para Jacó, José ressuscitou dos mortos. Para Jacó, José venceu a morte, viveu de novo, recebeu uma nova vida. E Jacó teve o prazer, a alegria de reencontrar com seu filho. E agora, como governante, como aquele que iria cuidar do seu povo, da sua família. Governar é cuidar. Você lembra das últimas palavras de Jesus lá na cruz? E até na cruz, Jesus se preocupou em cuidar. Por quê? Lá na cruz, ele olhou, viu Maria e João, o discípulo a quem ele amava. E Jesus olhou para os dois e falou assim, ó, mulher, eis aí teu filho. E falou para João, João, eis aí a tua mãe. Terminou tudo ali e João levou Maria para casa. João foi cuidar de Maria. Governar é cuidar. E o que aconteceu? Os outros discípulos foram morrendo. E João, morreu de quê? Velhice. João morreu de velhice. Ele tinha um compromisso, uma responsabilidade. Cuidar de Maria. Cuidar da mãe de Jesus. Governar é cuidar, é amar. E mesmo lá na cruz, Jesus se preocupou. Com certeza, José já estava morto. Quem iria cuidar da sua mãe? E o mandamento de Deus é: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem seus dias sobre a face da terra. E hoje em dia a sociedade é assim, ó, meu pai e minha mãe, tchau, tchau, né? Não cuida, não leva um medicamento, não leva um alimento, não se faz presente, não liga, não manda uma mensagem. Se você governa, se Deus te deu algo para você governar, se Deus te deu uma família, você precisa cuidar dessa família, você precisa governar sobre eles, você precisa amá-los, você precisa cuidar deles. E nós, como sociedade civil, como povo
que vive aqui nessa terra, no Brasil, nós precisamos ter participação civil em todas as coisas. Nós precisamos fazer a nossa parte no dia da eleição, precisamos escolher aquelas pessoas que são tementes a Deus, aquelas pessoas que confessam o nome do Senhor, para que elas governem sobre nós. E no texto que nós lemos em Romanos, capítulo 13, de 1 a 7, nos fala aí no primeiro versículo, que Deus instituiu as autoridades para que nós sejamos submissos a elas. Seja sujeito às autoridades que Deus colocou sobre você. Isso em todos os âmbitos. Se você é filho, você deve ser submisso aos seus pais. Nós, como sociedade, precisamos ser submissos às nossas autoridades. E Deus colocou prefeito, colocou presidente, governadores. E por mais que às vezes você não seja de acordo com o governo deles, com o modo que eles governam, eles são autoridades que Deus instituiu sobre você. No verso 2, não podemos ir contra a ordenação de Deus. Resistir é trazer condenação. Quando você é resistente, quando o governador está fazendo coisas boas, está governando de uma forma correta, e você é o tempo todo contra este governante, você está indo contra o próprio Deus, porque você está resistindo à vontade de Deus. E resistir à vontade de Deus é ir contra a ordenação de Deus, é trazer condenação sobre a sua vida. Muita gente hoje em dia não gosta de obedecer às leis. E aí o que acontece? Vai para a cadeia, vai para a prisão, né? No Brasil é um pouquinho diferente, né? Mas nós, imagina nós, sociedade simples, né? Comete alguma infração para você ver, né? Nós que não temos muita grana, muitos recursos, né? Infelizmente vamos sofrer lá na prisão. Agora essas autoridades, esses cheios do poder, né? Eles cometem os crimes e permanecem aí, né? Livres. Principalmente os políticos. E todos os dias, no jornal, na TV, nós vemos escândalos, coisas que nós ficamos abismados. Nós pensamos, não é possível. Mas no Brasil é possível, gente. No Brasil é possível. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Que Deus tenha misericórdia dos nossos governantes. Seja qualquer autoridade, você precisa orar por ele, orar pela autoridade. Nos versos 3 e 4, nos diz que nós devemos praticar o bem. A autoridade é ministro de Deus. Se vier o mal sobre a nação, é castigo de Deus sobre a nação. Então nós devemos pedir a Deus misericórdia, porque muitas vezes vem castigo de Deus sobre nós, porque nós como igreja, ao invés de avançar, né, a palavra diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso significa que a igreja tem que ir lá fora e influenciar, né? Hoje em dia, o mundo lá fora está, entrando na igreja, influenciando a igreja. Nós precisamos ser luz do mundo, sal da terra. Mas infelizmente, a igreja está ficando para trás. Ao invés de avançar, ao invés de ser luz, ao invés de brilhar. E nós como sociedade, nos versos 5 e 6, esses versos nos dizem que nós precisamos pagar nossos impostos, obedecer às leis, né? Dê a César o que é de César.
Tem gente que pensa assim, eu não vou pagar meus impostos, né? Para que eu vou pagar a conta de água, a conta de luz? E aí o que acontece? Fica sem. E rebelar contra a autoridade é rebelar contra Deus. Você lembra de Saul e Davi? Deus já tinha escolhido Davi como novo rei de Israel. Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Mas Davi decidiu não tirar a vida de Saul. Davi entendia que Saul era a autoridade sobre ele. E no momento certo, Deus iria tirar o reino de Saul para que Davi reinasse. Davi poderia pensar, né? Deus já me escolheu como rei, agora eu posso tirar a vida do rei Saul. Deus já me ungiu, Samuel foi lá na minha casa, me escolheu. O que esse rei está fazendo aí? É a minha oportunidade, ele está ali. Vou entrar na caverna lá, vou matar ele. Davi foi obediente a Deus e ele não fez nenhum mal contra Saul. Saul, pelo contrário, queria matar Davi, né? Enquanto Davi estava lá tocando a harpa para Saul, né? Dum, 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 dum. De repente ele recebeu o quê? Uma flechada. Saul queria matar Davi, mas Davi nunca pensou em matar Saul, porque Davi respeitava a autoridade de Saul sobre ele. Se você tem alguma autoridade sobre você, você deve respeito. E na hora certa, Deus vai tirar. Isso. Foi Deus quem escolheu Davi. E foi Deus quem escolheu Saul. Mas Deus iria tirar Saul na hora certa. E Davi precisava apenas descansar em Deus. No momento certo as coisas iriam acontecer. Em 1 Samuel 15, 23, a rebeldia e o pecado de feitiçaria, lá nesse texto nos diz que a rebeldia, né? Quando você é rebelde, esse pecado de rebeldia é comparado ao pecado de feitiçaria. E o pecado de arrogância é como o pecado de idolatria. Então, se Davi fosse rebelde, ele estaria cometendo o pecado de feitiçaria. É a mesma coisa, uma coisa com a outra. Se Davi fosse arrogante, ele seria idólatra, porque ele estaria agindo conforme os desejos do seu coração. E o nosso coração é fábrica de ídolos. Nós criamos ídolos. E Davi poderia pensar, eu sou o rei, eu sou o novo governante. Então, Saul tem que morrer. Mas o escolhido de Deus vem depois. Deus colocou Saul como governante, mas Davi foi escolhido no lugar de Saul. Deus refaz as coisas, Deus restaura, Deus traz novo começo. Até o reinado de Israel, que parecia perdido, Deus resolveu restaurar. Por quê? Da família de Davi, que é da tribo de Judá, viria o Salvador, que é Jesus. Sabe, lá quando Jacó estava morrendo, ele chamou seus filhos e abençoou cada um deles. Foi abençoando cada um deles. Quando passou Judá, Jacó falou assim, Judá, o cetro de governo estará na sua família. Quem era para governar sobre o povo, era para ser da tribo de Judá. E Saul não era da tribo de Judá. Deus então tira Saul e coloca alguém da tribo de Judá. Davi. Davi era da tribo de Judá. E da descendência de Judá vem Jesus. O governo é a instituição
que Deus coloca sobre nós para dirigir, administrar a nação, o Estado, para cuidar de nós. E nós podemos lembrar de vários outros governos na Bíblia, né? Temos o governo da Babilônia, que invadiu Jerusalém, levou o povo como cativo, né? Foram 3 levas. Eles foram lá, pegaram um povo, levou em cativeiro, voltou, mais um povo, levou em cativeiro, e da terceira vez, destruíram o templo, Jerusalém, destruíram tudo e levou o restante do povo. O reinado de Nabucodonosor, o império, mas ele atentou contra Deus. Ele pegou, os utensílios da casa de Deus e colocou lá no templo do seu Deus, zombando de Deus. E Deus então se levanta contra ele, contra a Babilônia, e o império babilônico cai. O povo volta para Jerusalém. O governo é a administração divina sobre o povo. O Criador fez um casal, Adão e Eva. Qual que era a responsabilidade dos dois? Administrar um jardim, né? Imagina, você ter a responsabilidade de administrar um jardim, colocar o nome em todos os animais. Era um governo que eles tinham, mas eles decidiram governar da maneira que Deus queria. Por que a gente sempre quer o que a gente não pode? Entre tantas e tantas variedades de árvores, tinham tantas opções, lá no centro do jardim tinha uma árvore que eles não podiam tocar. E eles foram justamente nela, desobedecendo o governo de Deus sobre eles. E aí, quando o homem quis governar no lugar de Deus, ele então caiu. Foi expulso do jardim. Perdeu a intimidade com Deus. E Deus disse para que eles multiplicassem, enchessem a terra. E o que eles queriam? Viver em sociedade. Vamos fazer a Torre de Babel. A Torre de Babel é uma rebelião contra Deus, porque eles queriam viver todos juntos numa cidade. Eles queriam levantar uma cidade e uma torre, para que o nome deles se tornasse célebre, né? E aí Deus vem, confunde as línguas e espalha todo mundo. E aí surgem várias nações, com línguas diferentes, cada um foi para um canto, governos diferentes, culturas diferentes. E no meio daquilo tudo ali, Deus escolhe uma nação, um reino, o povo de Israel, Abraão e a sua descendência. E Abraão obedece a regra, a norma, o que Deus disse, Abraão, olhe para as estrelas, a sua descendência será como as estrelas do céu, como a areia do mar. E aí esse povo pediu um rei. Esse povo pediu um rei para Deus, queria alguém que administrasse o povo, mas Deus era o rei deles. Eles queriam um rei humano. Samuel então foi levantado por Deus, foi lá e ungiu Saul. Saul desobedeceu a Deus, Deus escolheu Davi para reinar no lugar de Saul. E Saul, desobedecendo a Deus, as normas de Deus, os estatutos de Deus, é um exemplo para nós de um mau governo, de um desgoverno. Quando nós temos um desgoverno sobre nós, por misericórdia,
por bondade de Deus, Deus levanta outro governo. E isso foi o que aconteceu. Veio então o governo de Davi sobre o povo. E durante a história bíblica nós vemos, né? Veio um novo rei, foi desobediente a Deus, levantou altares, a nação fracassou. Veio outro rei, fracassou. Foram pouquíssimos que buscaram na palavra de Deus a direção. E olhando para os governos do mundo, nós vemos que todo governo que tinha a Bíblia como base deste governo, cresceu, se tornou forte, se tornou grande império. Nós podemos lembrar dos romanos. Eles reinaram, governaram ali em toda aquela região. Depois, na época da Reforma Protestante, a Europa foi inteira impactada com a palavra de Deus. E hoje, a Europa é uma potência. Depois vem os Estados Unidos, uma nação que cresceu nas bases do Evangelho. Puritanos da Inglaterra que foram lá para os Estados Unidos, começaram a nação, e a nação cresceu baseada na palavra de Deus. E nós precisamos da palavra de Deus para que tenhamos um bom governo, um governo abençoado. E nós devemos pedir isso para o nosso Brasil, para a nossa nação. Que Deus tenha misericórdia, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso é ter um governante que reconhece que Ele não governa, é Deus que governa. Como seria bom se todos os governantes nossos tivessem essa ideia, essa visão. Eu não governo, quem governa é Deus. Então feliz é a nação cujo Deus é o governante, é o Senhor. Os homens que estão lá, sentados na posição de governo, mas que Deus governa sobre eles. Eles conhecem a autoridade de Deus. E para terminar, Deus é quem estabelece reis e é quem tira os reis. Então nós não precisamos temer. Nós como igreja precisamos orar. Apenas ore pelas autoridades. E seja um cidadão de bem, que ama o próximo, que cuida do próximo. E assim, o pecado, a maldade, vai ser barrada. Deus vai reter a maldade quando nós obedecermos a sua palavra. Como José, que foi obediente à palavra de Deus, e Deus o levantou. Quando você é obediente à palavra de Deus, quando você, apesar de todas as suas dores, apesar de todos os seus fracassos, você confia na palavra de Deus, Deus vai colocar você no lugar que Ele quer, aonde Ele deseja. Feche os seus olhos. Nós começamos cantando: ouve, ó Deus, nossa oração Altíssimo, sara essa nação. Vamos orar pelas nossas autoridades. Senhor nosso Deus, te louvamos porque o Senhor é Deus que governa sobre tudo e todos. E agora nós oramos pelas nossas autoridades. Na tua palavra diz que nós devemos orar pelas autoridades que o Senhor levantou sobre nós. E nós te pedimos, Deus, que eles conheçam o Senhor e entendam que acima do governo humano está o governo do Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Oramos pelo nosso presidente. Oramos, Deus, e te pedimos, realiza na sua vida, na sua família, na sua esposa, um milagre, o milagre da salvação. Oramos, ó Deus, pelo nosso presidente Lula. Te pedimos em nome de Jesus, que a tua verdade viva, poderosa, a tua luz
penetre o seu coração. Queremos orar, ó Deus, pelos nossos governantes, pelo governo do estado de Minas Gerais, pelo prefeito de Belo Horizonte, Senhor, por todas as autoridades que o Senhor colocou sobre nós, sejam elas civis, religiosas, em todos os âmbitos. Se temos autoridade sobre nós, ensina-nos a sermos submissos. Como João acatou a ordem de Jesus e foi cuidar de Maria. Como José foi obediente a Faraó e foi um bom administrador. Aquilo que o Senhor nos der nas nossas mãos, nós queremos fazer da maneira certa, da maneira correta, para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja glorificado através de nós. E nós te pedimos, tem misericórdia da nossa nação, Deus, dos nossos governantes. Nós te pedimos conversão de vida, restauração. Levanta, Senhor, evangélicos, pessoas que confessam o Teu nome, Jesus, para que essas pessoas cheguem até eles, para que essas pessoas sejam usadas para pregar, para falar, para testemunhar. Ó Deus, nós cremos em milagres, e cremos, Deus, que o Senhor pode converter, seja quem for. O Senhor converteu Paulo. O Senhor fez a vida de Paulo mudar. Não há impossíveis para o Senhor. E essa é a oração da igreja. A salvação dos perdidos, Deus. Em nome de Jesus nós oramos pelos nossos governantes. E te pedimos, Senhor, que a Tua luz brilhe desfazendo todas as trevas, toda confusão, toda maldade, todo pecado. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.